Como otimizar o seu cadastro na Amazon e vender mais? Se você já vende na Amazon, você está pensando em começar e você quer decifrar como funciona o algoritmo da Amazon para que os seus produtos sejam vistos por muito mais clientes, então fica nesse vídeo que ele é para você. A gente está aqui na parte 3 de uma série especial sobre SEO na Amazon e como ranquear melhor os seus produtos na plataforma. Se você não assistiu os vídeos anteriores, o vídeo 1 e 2, eu vou deixar os links aqui embaixo para que você assista primeiro e consiga acompanhar o conteúdo que a gente vai colocar no vídeo de hoje. No vídeo 1 a gente falou mais o que é SEO, como que ele funciona, que é o algoritmo da Amazon. Aí no vídeo 2 a gente mergulhou no DataDive, que é uma das melhores ferramentas para descobrir e interpretar as melhores palavras-chave para utilizar no cadastro. Então agora chegou a hora da gente colocar tudo isso em prática, aplicar no cadastro e construir um cadastro que tenha muito mais potencial de ranking e de vendas. Então vamos lá para a tela do computador que eu vou te mostrar como fazer isso usando o DataDive. Bom, antes da gente ir para o Listing Builder, eu vou recapitular o que a gente viu na última aula para ter certeza que todo mundo entendeu quais são as informações que estão aqui, como a gente faz a leitura delas, porque isso é fundamental para a gente fazer uma boa construção do cadastro quando a gente for usar o Listing Builder. Então, só recapitulando que aqui estão os produtos que a gente selecionou para o DataDive fazer essa busca reversa, entender quais palavras-chave estão sendo reconhecidas na Amazon e principalmente quais delas tem ranking orgânico para cada produto. E aqui consolida essa informação para a gente entender toda a lista de palavras-chave, o volume de busca por mês e a relevância. Quanto maior a relevância, melhor, porque se a gente pegou produtos que são bem similares ao que a gente quer otimizar, significa que as palavras-chave que são mais relevantes é que mais produtos estão conseguindo ranquear de forma orgânica. Lembrando que a gente precisa analisar os outliers residuais. Outliers, nesse caso, ele está pegando tudo que tem no mínimo 2.000 buscas por mês, mas com uma relevância abaixo de 30%. E isso aqui pode ser mudado. No DataDive ele já vem aqui para considerar no mínimo 2.000 e no máximo 30%, né? Porque tudo que for acima de 30% já está na Master Keyword List, mas você pode mudar essas métricas se você quiser. E residual é tudo que não tiver nem aqui vai entrar em residual. Então é importante analisar para ver se tem outras palavras-chave de oportunidade que façam sentido incluir na sua Master Keyword List. Outras coisas que o DataDive permite fazer aqui. Você pode clicar aqui e entender quais palavras-chave em quais posições estão cada produto usando o anúncio. Então, ele vai mostrar essa informação aqui ao lado. Você pode mostrar uma só ou as duas. A gente vai deixar aqui porque a gente só quer analisar nesse momento aquilo que realmente o produto está ranqueando de forma orgânica. Porque para ele estar ranqueando de forma orgânica para essa palavra-chave, ele já conseguiu muita venda através desse termo com boas métricas. Então, uma boa taxa de clique, uma boa taxa de conversão. Então, se são produtos similares aos meus, eu consigo começar a entender um padrão de quais palavras-chave eu vou ter que perseguir quando tanto eu otimizar o cadastro como para fazer os anúncios. Lembrando que aqui sinaliza as cores e também colocando como very strong todos os produtos que estão com 80% volume de busca ou acima. O laranja, o strong, é de 60 até 80, né? Até 79,999. Depois de 40 ao 60 é o weak e abaixo de 40 vai ser o very weak. O que mais que a gente tem aqui? Quando a gente faz um dive, a gente pode dar depois um refresh. Então, por exemplo, se você quiser depois ver tudo que mudou, se incluíram novas palavras nesse produto, mudou as posições, é só fazer o refresh. Inclusive, você pode clicar aqui para comparar, que ele vai te mostrar o comparativo do último dive que você fez. Aqui ele só vai dar um overview de todas as métricas, então ele vai trazer isso de forma gráfica, tudo que você está analisando aqui. E eu acho que aqui a gente, então, recapitulou tudo, né? Lembrando que a gente pode adicionar mais asins aqui, se a gente quiser, diretamente aqui, e também deletar só clicando, clica aqui e deleta algum asin específico. E aqui ele mostra tudo que você deletou. Então, se você deletou aqui, essas palavras-chave vão mostrar aqui, que são aquelas palavras-chave que a gente deletou de marca. Então, ele mostra tanto de keywords, como se você deletou por frase, ou também os asins que foram deletados, porque daí você pode reinserir se você quiser. Então, vamos agora para o Listing Builder. Então, o Listing Builder, o que ele vai fazer? Ele vai trazer todos
aqueles dados da Master Keyword List, por isso que é importante ter uma boa Master Keyword List, que ele vai trazer de volta esses dados aqui, porque com base nesses dados é o que ele calcula o Ranking Juice. Ranking Juice é uma métrica, é uma propriedade intelectual do próprio DataDive, onde eles calculam por palavra-chave o potencial de ranqueamento. E eles olham isso através de quantas menções tem essa palavra-chave. Então, por exemplo, o probiotic, ele vai estar em várias outras palavras-chave. Então, quando você tem uma palavra-chave como essa, você tem isoladamente, né, o que eles chamam de root, que são as palavras-chave isoladas. Você vai ter o probiotics, o dogs também, que vão aparecer em várias outras, o gut health provavelmente em outras. Então, isso é levado em conta. E aí, também quantos produtos estão usando essas palavras-chave. Então, como a gente selecionou esses produtos similares, o quanto eles utilizam essa palavra-chave e o potencial, esse total de Ranking Juice, ele mostra se você usar exatamente essa palavra-chave do jeito que ela está aqui, no título, né? Porque o título e de forma exata é o lugar que tem mais força, você consegue até 192.179 pontos de Ranking Juice. Porque o objetivo final, e aqui ele soma o total de Ranking Juice por produto. Então, vejam que mostra aqui My Listing, porque eu ainda não coloquei, ó, só tem essa informação aqui, por isso que ele tá aqui. E aí você consegue ver em que posição você tá. Se você fez o dive com um produto já existente na Amazon, você também consegue comparar como que você tá em termos de Ranking Juice com os outros produtos. E isso nada mais é que uma pontuação para determinar o quão otimizado está o seu cadastro. Como o título é o lugar que tem o maior peso de otimização, se com o título somente você já conseguir ficar numa posição alta, depois todo o resto fica mais fácil. Então, esse é o objetivo, tá? Mas aqui ele vai dar a pontuação por cada área do seu cadastro também. Você consegue ver em qual posição você tá. Então, de 29 produtos, no título tá em 24. De 29 produtos, na descrição tá em 4º lugar. E assim vai. Mas o título é o que mais vai subir esse total de Ranking Juice. Então, só para colocar aqui um exemplo, ó, vamos pegar essa palavra-chave aqui. Vamos copiar ela. Eu vou colocar exatamente ela no título. A hora que eu faço isso, ó, tá vendo que aqui ficou 0, porque ele fala, essa palavra-chave tinha um potencial de 192.179. Como eu usei ela exatamente igual no título, não tenho mais nenhum Ranking Juice para utilizar, porque eu utilizei todo dessa palavra. Agora, se eu vier aqui e colocar Probiotics for Dogs sem o Gut Health, vejam que ela já muda e ela fala, ó, você tem mais 8.000 pontos se você utilizar ela dessa forma. Bom, então agora eu vou mostrar como a gente pode fazer a otimização usando aqui o DataDive. Existem algumas formas de fazer isso e vai muito da preferência, então eu vou colocar aqui 3 métodos que podem ser utilizados. Começar pelo Optimize. Então, se você começa pelo Optimize, então aqui nesse caso está selecionado o título, porque a gente pode começar pelo título, que é o lugar mais importante, onde vai dar mais pontos do Ranking Juice. O motivo pelo qual a gente coloca 50% e não mais que isso é porque ele vai otimizar considerando as palavras-chave que vão dar o maior Ranking Juice. Se você coloca mais que isso, ele traz palavra-chave no título, aí fica mais difícil depois de fazer um texto mais coeso, um título que faça sentido, tá? Então, se a gente faz isso, ele já vai popular, ó, populou aqui, então, palavras-chave que ele já traz, ó, só com essas palavras-chave com 50%, a sua listing já fica em primeiro lugar. Então, aí pode começar a construir a partir daqui. Então, por exemplo, vamos imaginar que a nossa marca chama Dog. Então, Dog, Probiotics Dogs, ou a gente pode colocar aqui, vamos pôr ela para cá, Dog Probiotics, aí de repente a gente coloca choose, né, para falar quem choose, e aí de repente dá já para colocar, sei lá, quantidade, vamos supor que seja 100 unidades, 100 count, e aí coloca dog probiotic for yeast, each skin and each years, e de repente pode colocar para outras condições, né, que tenha, que a gente viu pelas buscas, por exemplo, gut health, e assim vai, se tiverem outras, tá? E aí, só que aqui, vejam que ele colocou
A Amazon tem uma nova regra para o título que você não pode repetir mais do que 2 vezes a mesma palavra. Tá vendo que ele está dando aqui o vermelho em volta? Porque ele diz, você ultrapassou o limite. Então, na verdade, se a gente usar essas daqui, a gente não poderia usar essas, aí teria que ver outros termos, aí vamos ver em que lugar que ele cai tirando essa, ó, já caiu bastante para cá, porque provavelmente aquela palavra-chave é uma palavra-chave importante. Então, só tem que tomar cuidado com isso, porque ele vai incluir, mas a gente não pode repetir mais do que 2 vezes. E aí vai construindo a partir daqui. Uma das formas de olhar aqui aqui ele coloca o total ranking juice, né? Então seria total de potencial que você tem para essa palavra-chave. E tudo que você já usou dela e quanto que falta. Então, para completar, você pode vir aqui e ver aonde que tem mais ranking juice para utilizar e ir por aqui. Outra forma é ver, por exemplo, palavras-chave isoladas, né? Então, as roots que você não utilizou ainda que poderia utilizar. Por exemplo, choose dogs, né? Então, de repente, a gente pode colocar aqui, ó, choose dogs, e aí ele já sobe mais um pouquinho, né? Então, essa é uma forma. A outra forma, que eu particularmente acho mais fácil, é vir aqui em Populate, que ele vai popular todos os produtos que estão aqui na sua busca, e você pode começar por um, que nesse caso ele está em ordem, esse que tem o maior ranking juice no momento, e você parte dele. Então, ele vai popular tudo da listing aqui, desse produto, e aí você começa por aqui. Agora a gente está aqui em segundo. Aí a gente pode tentar adicionar mais alguma que dê um ranking juice maior. E aí dá para ir brincando com outras palavras-chave, mas vejam que é muito mais fácil porque a gente parte de alguma que já está funcionando. Claro que a gente vai copiar exatamente igual, dá para de repente mudar a forma como a ordem ou algumas coisas da forma como fala, mas aqui já seria uma forma bem mais fácil. E uma terceira seria usando o Way Copywriter. Se for para título, é melhor usar esse. Se for já pensando no título e na descrição e bullets, aí usa para Rufus, porque o Rufus ele já está considerando o assistente, né, de IA da Amazon para clientes, a forma como ele interage para criar uma linguagem mais natural e considerar as perguntas mais frequentes que os clientes estão fazendo para esses produtos. Então, mas se no caso a gente quiser começar aqui pelo título, vamos começar por esse. Aí ele traz, né, depois que rodou, às vezes demora uns 2 minutos, ele vai trazer, e aí você pode considerar ou não. Então, por exemplo, dos bullets eu quero considerar o que eu já tinha lá, não quero que considere o dessa otimização. Agora, do título eu vou colocar aqui para considerar o que ele está sugerindo, até para a gente ver aonde que fica. Vamos considerar também da descrição. Aí a gente dá um continue e aí ele aplica, então, as considerações que ele fez aqui. E ele mostra onde que ficou, então, a sua listing agora ficou em primeiro lugar com a otimização que ele fez, pensando já no produto, tá? Então, são essas, e eu diria que tem uma quarta forma, que é a forma como a gente utiliza, onde a gente já criou um prompt bem completo, com todo o entendimento de como o DataDive funciona, e aí a gente já sobe no Manus AI todas as informações do produto, as questões do Rufus, e aí ele gera, e depois a gente só joga aqui para ver como que ficou a posição, tá? Também é uma forma. Num próximo vídeo eu vou falar como que a gente extrai uma planilha de forma automática todas essas questões do Rufus. E se a gente vem aqui no Rufus numa página de produto, por exemplo, ele vai mostrar quais são as questões mais frequentes, né, para cada produto, mas imagina você pegando cada uma delas para todos os produtos que você selecionou. Então tem uma forma bem mais prática com uma extensão de Chrome de fazer isso, e eu vou colocar um próximo vídeo explicando como que a gente pode fazer. Bom, espero que você tenha aprendido mais nessa sequência de 3 vídeos sobre SEO na Amazon, como utilizar o seu cadastro para mais potencial de ranking vendas, e você consiga aplicar agora nos seus produtos. Existem muitas ferramentas no mercado. A verdade é que a gente tem que escolher uma ferramenta que tenha acuracidade de dados, né, que seja confiável. Então, existem algumas, como o Helium-10, o DataDive, na minha opinião, são as mais confiáveis. O Django Scout também é uma boa ferramenta, mas a verdade é que boa ferramenta é aquela que a gente sabe utilizar. A gente sabe interpretar o que os dados trazem, como que ela mostra, como que a gente utiliza da melhor forma, porque não adianta nada a gente ter a melhor ferramenta se a gente não souber utilizar da forma correta os dados que são apresentados lá.
Então, hoje em dia, a minha preferência tem sido DataDive, por ela ser muito completa na forma como ela não só extrai as palavras-chave, mas também a forma como ela organiza, né, toda a parte visual e outras ferramentas que vêm dentro do DataDive, que a gente não explorou aqui, porque o foco era o SEO, mas sem dúvida é uma ferramenta muito boa. Então, eu vou deixar o link também aqui embaixo, se você quiser ter desconto e os primeiros meses de forma gratuita, para você poder testar e ver se é também a melhor ferramenta para você. Se você ficou com alguma dúvida ou quer que a gente explore mais alguma das etapas, deixa aqui o seu comentário que a gente vai responder cada um deles. Então, a gente se vê no próximo vídeo.